Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus nos concede. Estamos aí num ano novo, temos que agradecer ao Pai por tudo que Ele nos concede, tudo que Ele nos permite vivermos, né? Muitas das vezes não temos a vida que queremos, mas temos tudo que precisamos, né? Às vezes o que falta em nosso coração é só gratidão. Quero deixar uma mensagem falando aqui os que querem, né, viver um ano maravilhoso na presença do Senhor, têm que obedecer, né? Só obedecendo a palavra, só obedecendo ao nosso Deus, que iremos viver o extraordinário de Deus. O mundo, né, terá muito problema esse ano, então vai ser um ano com muito problema, mas por causa da desobediência, né? Mas os filhos, os que são considerados filhos de Deus, são os que obedecem à palavra. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando a palavra do Senhor. E eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado por podermos ouvir e ler a sua palavra na Bíblia. Existe a Bíblia aí, através de aplicativo onde pode ser ouvida. Muito obrigado pela oportunidade que temos, por vivermos em um país onde temos essa liberdade, pois sabemos que muitos de nossos irmãos não podem isso. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, que o seu Espírito Santo toque em cada coração e que me use conforme a sua vontade e o seu querer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 12. Eu vou estar lendo 6 ao 8. Diz assim, ó, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Olha essa palavra, né? Aqueles que são filhos de Deus são corrigidos, né? Muitas das vezes passa por algumas coisas assim, é o nosso Deus nos corrigindo, né? Porque a palavra diz qual é o filho que o pai não corrige, né? O pai que não corrige o filho, vamos falar aqui na terra, é o pai que não ama, né? Os pais aí que têm criança, se você deixa fazer tudo o que ela quer, está errado, depois vai ter problema. Quando ela crescer, ela vai achar que tudo ela pode fazer, e aí, né, toda aquela permissão que você permitiu no tempo de hoje ou no passado, aquilo ali virá uma cobrança lá na frente. Quando o filho não respeitar, né, por que que muitos filhos batem nos pais? Para ter certeza que foi falta, né, de educação lá atrás. Nós, como pais, temos que educar. E o nosso Deus não é diferente. O nosso Deus, ele sabe o caminho certo e o errado. Então ele olha para nós que somos filhos, se a gente começar a caminhar para o caminho errado, ele vai nos corrigir sim. Ele vai puxar a nossa orelha, vai chamar a nossa atenção, vai permitir coisas acontecer, né? Muitas das vezes permite até a gente parar em hospitais, acontecer acidente. Não pense que tudo é o inimigo, não, que muitas das vezes é Deus nos corrigindo, né? Deus ensina de um módulo diferente. Ele avisa. Se a gente não ouve, ele fala: tudo bem, vou permitir algo, né? É tudo permissão de Deus, ainda que não seja Deus fazendo aquilo ali, mas Deus permitiu. Então nós temos que estar muito atento a isso. Se nós queremos um ano aí abençoado por Deus, né, um ano andando na presença de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é o amá-lo e o respeitar, né, obedecendo a palavra que ele já deixou. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Temos o Espírito Santo como nosso consolador para nos dar aquele toque muitas das vezes quando estamos para errar. Então a gente só vai caminhar no pecado se a gente querer. E aí, se quisermos andar no pecado, pode ter certeza que vamos ter problema. E, né, nós sabemos que o mundo é diferente. O mundo, ele vive, né, aparentemente não acontece nada de mal ao mundo. Pode ver.
o que a gente chama de pecado, eles vivem tudo isso. Bebedeira, traições, né, engano, mentira, fofoca, tudo de ruim. E aparentemente não acontece nada de mal com eles, né? De início não acontece, até que de repente vem a morte, né? A morte costuma vir no repente para algumas pessoas assim, às vezes de modo trágico, né? Quantos aí perde a vida com um tiro, com umas coisas assim, mas por quê? Esses aí não tem nem muito aviso, porque eles não são do Senhor, né? Eles não querem andar no caminho de Deus. Agora, nós que somos filhos de Deus, o Senhor vai estar sempre nos corrigindo, como um pai lá no passado, ou muitos pais de hoje que amam seu filho e estão sempre falando não para ele, né? A Bíblia é mais ou menos como a vida, o nosso Deus, né? A gente não pode comparar, mas a gente pode comparar o homem que ama seu filho muitas das vezes com o jeito que Deus nos trata, né? O Filho de Deus, pode olhar que a Bíblia vai estar sempre falando das coisas que não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E os nossos pais também, né, aqueles pais que amam, fazem a mesma coisa, né, principalmente com as crianças, está sempre falando não. Você não pode subir aí, você não pode pegar isso, não pode mexer aí. Mas por quê? Está ensinando, né, que nem tudo nessa vida pode. A maioria das coisas não pode, são poucas coisas que podem, né, e as que podem a gente tem que estar muito atento ainda, ver se a gente não está burlando a lei ou até, né, desagradando a Deus. Quantas coisas que são permitidas, né, para o mundo não tem problema, mas que para Deus é pecado. Um exemplo, a pessoa comer demais, um troço que aparentemente é simples, mas glutonaria é pecado, né? Você comer nadamente, é uma forma até de Deus te controlar, porque Ele sabe que aquilo ali vai fazer mal ao seu corpo. E se seu corpo é templo do Espírito, Ele não quer que esse corpo fique mal, né? Então Ele põe lá, como não é bom a pessoa viver assim. Bebedeira, para o mundo é normal, né? Não existe no Brasil uma lei que proíba as pessoas beber, mas aquele que é de Cristo sabe que isso faz mal, né? Bebida alcoólica, então ele não vai ele vai evitar, até porque senão Deus pode nos cobrar sobre isso daí. Até porque nós mudamos a nossa personalidade e o inimigo trabalha através do álcool. Você pode observar que uma pessoa em sã consciência, ela é de um jeito. Muitas pessoas depois que bebe se transformam. A pessoa fica valente, né? As mulheres, às vezes, já não são tão sérias, infelizmente. Mas por quê? Porque o inimigo acha uma brecha. Mas o que eu queria deixar aqui, né, é que se nós queremos um ano abençoado pelo nosso Deus, com a presença do nosso Pai ao nosso lado, nos direcionando, nos guardando e nos protegendo, nós temos que obedecer a palavra dele, entendendo que ele nos corrige. Quando vier uma correção, não temos que ficar tristes, pelo contrário, temos que ficar felizes pelo nosso Deus estar nos corrigindo, porque é sinal que nós somos filho dele e que ele nos ama. Assim como eu falei, diferente do mundo que vive de qualquer maneira e quando vê, tem a sua vida ceifada, porque não são filhos de Deus, né? Não pense, a gente tem um hábito de achar que todos que estão aqui na terra são filhos de Deus, e não são. A palavra nos revela, né, que filho de Deus são aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador e obedecem a sua palavra. Esses são os filhos de Deus. Os outros são bastardos, são criaturas, são qualquer outra coisa, menos filho. Essa é a mensagem de hoje, que Deus possa estar te abençoando. Vou deixar uma oração final aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de sermos obedientes a Ti, tendo entendimento que o Senhor irá nos corrigir, sim, se a gente errarmos. Muito obrigado pelo carinho, pelo zelo. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, Senhor. Guarde essa palavra em cada coração para esse ano, para que venhamos ter um ano abençoado por Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.